Tá? Vamos lá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 6. Bem? 2 Coríntios, capítulo 6. Para a gente entender bem, a gente vai ter que voltar ali no final do capítulo 5. Vocês lembram que comumente eu falo aqui com vocês sobre a questão da divisão da Bíblia, né? Não é a divisão da Bíblia que nós conhecemos como capítulos e versículos, não é a inspiração do Espírito Santo, ou seja, é suscetível a erro. Às vezes facilita, às vezes atrapalha um pouquinho a nossa compreensão. Então, se a gente começa o capítulo 6, do versículo 1, a gente não vai entender todo o bloco que a Bíblia está falando, porque a ideia apresentada ali nos 2 primeiros versículos, na verdade, nos 4 primeiros versículos, ela começa lá no 20 do capítulo 5, tá bom? Então, vou ler o verso 20 do capítulo 5, 20 e 21, que diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus já fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aí entra o verso 1. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Eu sempre oriento o pessoal que está fazendo curso aqui, do pregação cristocêntrica, o curso do pregador cristocêntrico, eu sempre oriento o seguinte: Paulo ele cita um versículo, ele fala: pois Deus diz. Pois Deus diz onde? Deus diz, está escrito onde? Onde que Deus disse isso? Paulo ele cita Isaías 49, verso 8. Tá? Se você quiser voltar lá, em Isaías 49, verso 8, você vai ler o que Isaías, na verdade, está falando para o povo. A verdadeira salvação, gente, e essa profecia de Isaías é legal, porque no contexto de Isaías, ele estava falando do período em que o povo deixaria o cativeiro e voltaria para a sua terra. Isaías ele profetiza muito antes do cativeiro babilônico. Mas o contexto da profecia de Isaías era que o povo deixaria o cativeiro e voltaria para a sua terra. Esse é o contexto. Só que quando a gente olha para o todo, a gente percebe que Paulo está citando Isaías. Por quê? Porque a verdadeira salvação não consiste em se refugiar numa fortaleza, numa grande muralha. A verdadeira salvação é Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo está pegando o escrito de Isaías, que muito provavelmente os seus leitores conheciam, parte dos judeus dos seus leitores conheciam, para falar: olha, assim como o povo de Israel ouviu a promessa de Deus que queria salvação, nós já estamos vivendo o dia da salvação. Hoje é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. E quando Paulo fala isso, ele está falando de Jesus Cristo. Ok? Então, como cooperadores de Cristo nessa obra, não recebam de forma vã a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Que é de graça. O fato de ser de graça não significa que é barato. A graça é de graça, mas não é barata. Você precisa deixar coisas no caminho. Ok? Então, encerra-se a ideia do capítulo 20. Vamos adiante do versículo 3 ao versículo 6. Alguém pode ler, por favor? 6. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Peraí, do 3 ao 6. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo fala no versículo 3. A nossa vida não faz ninguém tropeçar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: pô, estou com um chefe lá no trabalho que o cara é o demônio. O cara perturba todo mundo, fica jogando indireta para as pessoas, faz isso, faz aquilo, e ele é crente. Eu falei: olha, o fato de uma pessoa frequentar a igreja por 50 anos não faz dele um cristão.
Não faz dela uma cristã. Se a pessoa não se parece com Cristo, em nada ela é um cristão. Ok? E aí Paulo começa falando no versículo 3. A nossa vida não faz ninguém tropeçar. Eu te pergunto, a tua vida faz alguém tropeçar? A gente não dá escândalo para que ninguém, para que o nosso ministério não seja censurado, para que a gente não perca a credibilidade daquilo que está falando. Até porque há daquele pelo qual ou por quem vier o escândalo. Jesus Cristo já disse. Em tudo que nós fazemos, mostramos que somos verdadeiros diante de Deus. Ou, em tudo que nós fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Se Paulo diz que tudo que ele faz aponta para a verdade da sua servidão a Deus, se existem servos verdadeiros, é porque existem servos falsos. Em tudo, quando você ouve a palavra tudo, o que você pensa? O que você pensa? Tudo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer falar, quer ver mais, ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí Paulo fala aqui no versículo 4, tudo o que nós fazemos, ou seja, acordar, levantar da cama, escovar o dente, não Paulo, né? Não sei se ele escovar, mas falta a gente. Acordar, levantar da cama, escovar o dente, dar bom dia para o cônjuge ou para os filhos, sair para o trabalho, pegar a condução, chegar no trabalho, trabalhar, sair para o horário de almoço, pegar a condução de volta, chegar em casa, em alguns casos, ir para a faculdade, ir para o curso técnico, voltar para casa, chegar em casa, relacionar com a família. Tudo isso tem que mostrar que você é um verdadeiro servo de Deus. No BRT, quando as pessoas estão reclamando, no trem, quando as pessoas estão murmurando, no metrô, quando as pessoas estão xingando, a sua vida tem que mostrar que você é um verdadeiro servo de Deus. Paulo diz, tudo que nós fazemos revela que nós somos verdadeiros servos de Deus. E tudo é tudo. Paulo fala assim que nós somos, olha, nós suportamos muitas coisas. Sabe o que Paulo está falando que ele suportou? Prisão, açoites. Ele mesmo fala, né? Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por causa da nossa pureza. Porque mediante a tudo isso, ser espancado, uma multidão furiosa se levantar contra, ser preso, trabalhar até a exaustão, passar fome, Paulo ainda permanecia puro, preservando o entendimento, preservando a bondade. Paulo fala que ele preserva a bondade. Então, ser encarcerado, ser perseguido, passar necessidade, trabalhar até a exaustão, não é motivo para você abandonar a bondade, que é um bom no fruto do Espírito. Não, eu sou bom até a primeira página, mas não pisa no meu calo não, porque tu vai deixar de ver minha bondade. Esquece isso. Paulo está falando que ele passou por todas essas coisas e pelo poder do Espírito Santo não abandonou a benignidade, a bondade. É isso que Paulo está falando para essa igreja. Ok? Lê o verso 6 aí novamente, por favor. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no amor do Cristo. Então Paulo fala o seguinte: na pureza, no conhecimento, na ciência, dependendo da sua tradução, na longanimidade é o quê? Longanimidade é o quê? A paciência. Benignidade é o quê? A bondade. No Espírito Santo e pelo nosso amor, que não é fingido, pelo nosso amor que é sincero. Pelo nosso amor que é sincero, o que aconteceu? 7:8. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Pode continuar, vai até o 13, por favor. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e
possuindo tudo. Ó Corinto, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Então, Paulo, ele fala o seguinte, olha, eu e os meus companheiros servimos. Nós servimos. Quer sejamos nós tratados bem, quer sejamos nós tratados mal, a gente está pronto para servir. A gente serve. Ok? Paulo deixa isso bem claro. Não ser bem recebido não é motivo para parar de trabalhar. De repente você vai trabalhar em outro lugar, mas você vai continuar trabalhando. Você vai continuar servindo. Então Paulo ele falou, olha, vocês não estão nos tratando lá tão bem assim. A gente continua servindo. O nosso coração sempre está aberto para vocês, mas o de vocês parece que não está muito aberto para a gente. Aí Paulo deixa bem claro, lembra que eu falei que essa carta aqui é uma carta de reconciliação? Lá no começo eu falei sobre isso. Essa carta que nós conhecemos como 2 Coríntios é uma carta de reconciliação. Paulo ele está fazendo as pazes com a turma aqui de Corinto, por causa de uma carta anterior que ele escreveu e o pessoal não recebeu muito bem. O pessoal ficou meio irritado com a carta de Paulo. E aí Paulo escreve essa carta para fazer as pazes. E aí Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele fala, olha, o meu coração, que nessa que aqui Paulo não estava errado, mas ele fala, o meu coração, ele se encontra aberto para vocês. Mas o de vocês não está aberto para mim. Paulo estava servindo ao Senhor, Paulo estava trabalhando para o povo, Paulo estava servindo ao povo, Paulo mandou uma carta para o povo, querendo ver o bem do povo, o povo não recebe bem. Paulo mandou outra carta falando, olha, vocês não receberam bem as minhas palavras, mas o meu coração continua aberto para vocês. Nós somos assim? Eu falei com você com todo o meu coração, com todo o meu amor, mas você, embora eu tivesse as melhores das intenções, você não recebeu bem as minhas palavras. Aí eu vou lá e fecho meu coração. Que é isso? Eu estou certo de fechar meu coração. Você não recebeu as minhas palavras? Não. Porque se nós seguíssemos essa lógica, Deus tinha que fechar o coração para a gente. Porque quantas vezes Deus falou e a gente não escutou? Quantas vezes Deus deu uma ordenança e a gente não seguiu? Quantas vezes Deus deu uma orientação e a gente não fez? Se a nossa lógica de fechar o coração para quem não nos ouve está certo, Deus está fazendo errado. Porque Deus nunca virou as costas, mesmo nós tendo virado as costas para ele diversas vezes. Mas Paulo fala, olha, meu coração está aberto para vocês, e vocês não estão abertos para mim. Que nós possamos ser mais parecidos com Paulo. E aí a gente entende o que Paulo diz quando ele fala, olha, sejam meus imitadores, como eu sou. A gente é muito vingativo. A gente é muito vingativo. A gente quer que a pessoa que nos fez mal sofra, pague, seja punida. Mas bem-aventurados são as misericordiosas, porque só eles alcançaram a misericórdia. Ou seja, se tu não perdoa, lembra da parábola do servo iníquo, que é perdoado uma dívida de 10 milhões e a dívida de 100, ele não perdoa. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi obrigado a pagar a sua dívida. Por quê? Porque quem não perdoa, não é perdoado. E para terminar essa sessão, a oração que Cristo nos ensinou, que nós denominamos como oração do Pai Nosso, ou prefiro chamar de oração modelo, o trecho da oração diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, só perdoa a gente como a gente tem perdoado. Me perdoa, Senhor, da mesma forma que eu tenho perdoado. Do lado do Pai Nosso nem percebe o que está falando, né? Eu fico brincando com a Paloma, a gente faz o nosso culto. Como é que chama? Doméstico. Doméstico. Bom, vamos lá. Aí no final a gente sempre ora o Pai Nosso. Fala, dá bom, vamos rezar. Virou uma oração, modelo virou uma reza. Mas eu respeito a fé da irmã. Vamos rezar. Aí está a mão e ora o Pai Nosso. Eu falo, ó, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo.
Ou seja, Senhor, se eu não estiver perdoando, você vai me perdoar não. É isso que você está falando para Deus. Aí você está falando, Senhor, se eu não estou perdoando, você não perdoa não. Deixa do jeito que está e tá bom, está tudo certo, tudo numa boa, tudo tranquilo, chuchu, beleza, eu não conheço magia, é isso aí. Então cuidado, irmão. Cuidado. Fica a dica. Vamos continuar? Dá para a gente terminar aqui até 7h15. Pode entrar, gente, fica à vontade. Vamos lá? Aqui, como eu falei com vocês, essa divisão, ela prejudica um pouquinho a gente, porque agora Paulo ele não vai iniciar uma ideia, né? Porque ele está dando continuidade a uma ideia, só que agora ele começa a falar de um outro assunto dentro da mesma ideia, que vai do versículo 14 até o versículo 4 do capítulo posterior. Então eu queria que alguém desse do 14 vai e pode ir direto até o versículo 4 do capítulo 7. Não vos prendeis a um grupo igual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. Que harmonia há entre Cristo e Belial, ou entre parte tem o crente com o incrédulo. E que consenso tem o santuário de Deus comigo, pois nós somos santuário de Deus. Como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sois vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos continuar. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos em nossos corações, a ninguém pedimos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não o digo para vós condenar, pois já tenho declarado que estáis em nossos corações para juntos momentos de libertação. Grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, para embora de gozo em todas as nossas tribulações. Então, esse texto é muito, a gente está aqui em 2 Coríntios capítulo 7. Esse texto é muito legal porque ele ganhou um contexto na nossa cultura. O pessoal quando vai falar de relacionamento conjugal, namoro, né? Olha só, pode entrar em tudo desigual, não, tá? Só que o contexto que o Paulo está falando não é esse. O que Paulo está falando é sobre a fé. Você não fazer sociedade com os infiéis. Paulo está falando, e isso se aplica muito mais do que o contexto conjugal. Tá? É difícil você fazer sociedade, por exemplo, abrir uma empresa com alguém que não comunga da mesma fé que você. Por quê? Porque pode ser que chegue algum momento que aquela pessoa queira sonegar um imposto. Pode ser que em algum momento aquela pessoa não use tanto de ética como a fé cristã te obriga a trabalhar, e aí você arruma um problema na sua vida. Você vai ter que cancelar essa sociedade. Então é perigoso. Paulo não está falando de se relacionar. Paulo não está proibindo relacionamento. Relacionamento que eu digo convivência, até porque você não pode ouvir só com crente. Eu gosto muito do texto de Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés saía todos os dias da casa de Faraó para ver os seus irmãos hebreus. Porque Moisés sabia que ele era hebreu. Moisés cresceu na casa de Faraó, sendo ensinado a cultura egípcia, o credo egípcio, o comportamento egípcio. Só que Moisés sabia que era hebreu. O problema não é crescer no Egito, o problema é esquecer quem nós somos. Nós somos cristãos. Eu posso me relacionar com qualquer pessoa. Por quê? Porque Cristo mandou os discípulos irem comprar água e se assentou do lado de um poço esperando uma mulher que tinha 5 maridos. Que teve 5, e o que ela tinha agora não era dela. Cristo relacionou com Zaqueu, Cristo relacionou com a Maria Madalena, e isso não mudou quem Cristo era. O que Paulo está condenando é a sociedade. E aí também entra o relacionamento. Você crente, vai caçar um relacionamento com não crente, está arrumando problema para a sua vida. Você crente, relacionamento eu digo afetivo, namoro, noivado, casamento. Você crente, quer montar uma empresa com alguém que não seja cristã, e não é cristão frequentador de igreja, não. É cristão, aquela pessoa que parece com Jesus.
possivelmente você está arrumando um problema para a sua vida, e vai chegar um momento que a visão de vocês não vai coadunar, vocês vão ter um problema. E aí, o que vai acontecer? Então, cuidado com quem você faz aliança, cuidado com quem você faz pacto. Porque se não for uma pessoa cristã, torna a falar que frequentador de igreja não necessariamente é um cristão. Se não for uma pessoa cristã, você tende a arrumar problema para a sua vida. Então, cuidado. Se purifiquem, Paulo continua essa ideia falando, se purifiquem de tudo que contamina o corpo. Se purifiquem de tudo que possa contaminar a sua vida. Se afaste de tudo aquilo que possa te contaminar. Costumo dizer que a gente não foge só do pecado, a gente foge de situações que nos levem a pecar. Então, se eu sei que aquele ambiente, aquele local, que aquelas pessoas me levam a pecar, eu vou me afastar daquelas coisas, porque mais vale ter a minha consciência cristã não manchada para com Deus. Tá bem? Vamos continuar para a gente poder fechar? Vamos do 5 ao 16 direto? Alguém pode ter misericórdia na minha vida e ler aí, por favor? Mesmo depois de termos chegado à província de Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas, como de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que além de desanimar, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês desanimaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender, perdão. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta. Embora vocês tenham ficado tristes por causa dela, quando soube que a carta me deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora eu estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus. E assim, nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam que agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora eu tivesse escrito aquela carta, eu não escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, eu escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais, quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Vamos lá, rapidão. Paulo fala de 5 ao 7. Olha, quando nós estávamos na Macedônia, aconteceu muita coisa. Que coisa é essa? Paulo, ele está orando, que é o Espírito Santo de Deus, manda lá, dá uma visão para Paulo. Paulo vê um homem falando, ó, passa para Macedônia. Paulo vai para Macedônia. Quando chega na Macedônia, lá no capítulo 16 de Atos, Paulo encontra, Paulo e Silas estão caminhando, vem uma jovem adivinhadora, vem atrás deles, falando, nossa, vocês são homens de Deus, hein? Vocês são isso, vocês são aquilo. Aí Paulo repreende o demônio que estava nela. O que acontece com Paulo? Açoite e prisão. Então, essas muitas coisas que Paulo está falando são açoite, prisões. E aí você conhece aquela história. Se você não conhece a Exla, já te deu um baita de um spoiler naquela música Terremoto. Depois ouça, quero pegar pelo menos no refrão, um spoiler de como aquela história terminou. Então, Paulo, e aí você pega do 8 ao 12, Paulo fala de uma carta de desconforto. Isso parece com 1 Coríntios? Não. Então, existe uma carta entre 1 Coríntios e 2 Coríntios que não entraram no nosso cânon, que a gente não enxerga.
Possivelmente, foram 4 cartas que Paulo escreveu para essa igreja. Por quê? Porque em 1 Coríntios 5,16, Paulo fala, olha, conforme eu já vos escrevia em carta, e essa carta não aparece na história. E Paulo está relatando no capítulo 2, no capítulo 4, e agora no capítulo 7, Paulo está relatando uma carta que não se parece com o 1 Coríntios. Olha, eu escrevi uma carta que vocês ficaram extremamente ofendidos, vocês ficaram extremamente magoados, vocês ficaram irritados comigo por causa dessa carta. Então, o intuito de escrever essa carta não foi fazer mal a vocês, só que eu fiquei feliz que vocês ficaram tristes. E por que Paulo estaria falando um negócio desse? Gente, ninguém pode ficar feliz com a salvação recebida por Cristo sem antes ficar triste consigo mesmo. Se você ainda não ficou triste com a sua própria vida, dificilmente você vai ficar feliz com a salvação que Cristo te deu. Porque antes de entender a salvação que Cristo te deu, você precisa entender o seu estado pecador. Se você não entende que você é um pecador miserável, que carece da graça de Deus, você nunca vai ficar feliz com a salvação. Porque no fundo você ainda vai achar que merece. Não, mas Jesus tem que me salvar mesmo, eu sou bom. Jesus tinha que me salvar mesmo, eu sou uma pessoa muito gente boa. Jesus tinha que me salvar mesmo, eu dou comida para pobre. Jesus tinha que me salvar mesmo, eu dou o dízimo. Jesus tinha que me salvar mesmo, eu nem faço fofoca. Jesus tinha que me salvar mesmo, eu não fico rico, eu não adultero, eu não... A gente começa em algum momento da nossa vida a achar que a gente é merecedor. Se a palavra do Senhor não nos levar a uma tristeza profunda, de auto-reconhecimento, de estado calamitoso, de podridão que existe dentro de nós, a gente nunca vai conseguir ficar alegre com a salvação. Então, antes de ficarmos felizes com a salvação, nós precisamos nos entristecer com nós mesmos. E essa é a tristeza que eu vou ficar sentindo aqui que Paulo fala. Então, Paulo fica feliz de saber que o povo entristeceu com a mensagem que Paulo estava trazendo. Pregação boa, já disse o ditado, não é aquela que você fica feliz com o pregador, é aquela que você fica triste consigo mesmo. É aquela que você sai da igreja querendo rever sua vida. Fala, não, estou agindo errado nisso, estou agindo errado naquilo, preciso corrigir meus maus caminhos. Essa é a pregação boa. Eu sei que bandeja da vitória, chave da bênção, faz o quê? Campanha dos R$2, visão, revelação e profecia, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. É legal, afaga o nosso ego, só que não necessariamente condiz com a verdade bíblica. Você é um pecador miserável, carente da glória de Deus, assim como eu sou, e se não fosse Jesus na nossa vida, nós iríamos direto para o inferno. Se essa mensagem te alega primeiro, antes de entristecer, é possível que você não tenha entendido o seu estado calamitoso. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: se você não acha, ou melhor, se você não é o pior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Pecado é igual ao mau hálito, irmão. Você só consegue perceber o do outro. Às vezes a gente tem inveja, mas não consegue perceber. Aí começa a desmerecer as coisas que os outros têm. Ah, não, mas também com isso? Mas também com aquilo? Não, é só inveja do nosso coração falando mais alto. Sabe? Começa a diminuir as coisas dos outros, começa a diminuir os feitos dos outros. Às vezes você tem dificuldade de compartilhar e é só o egoísmo do seu coração falando mais alto. É o pecado que habita dentro de nós, contra ele que a gente luta. E para terminar, Paulo fala da alegria das pessoas serem desobedientes. Nos capítulos anteriores, Paulo fala sobre um homem que estava causando mal à igreja de Corinto. E eles tiraram, mediante essa carta que Paulo escreve, que não aparece no nosso cânon, eles tiraram esse homem da comunhão. Fizeram certo, que é ligado na terra, é ligado nos céus. Se não é crente, não tem que estar no seio da igreja. Pode frequentar, mas não é membro. Ok, perfeito. Mas Paulo fala, perdoem. Perdoem este homem. Lá no capítulo 5, se eu não me enganado. Não, no capítulo 4. Perdoem este homem. Perdoem para que o Espírito Santo, para que as pessoas vejam o Espírito Santo em vocês. Então, esse cara causou um problema, causou um desconforto na igreja. A carta de Paulo adverte que esse cara estava causando um problema. E Paulo falou, olha, estou feliz por vocês terem sido obedientes à palavra. Quando eu falei para vocês perdoarem, vocês perdoaram. E o nome do Senhor foi glorificado por meio da vida de vocês. Tito veio aqui e deu testemunho a falso respeito. Irmão, pense se
O pastor da igreja foi preso. É o que está acontecendo aqui. O pastor da igreja foi preso. Do jeito que as coisas estão, talvez não pode. Um irmão ficou aqui como líder da igreja. E aí esse irmão vai visitar o pastor da igreja que está preso, porque pregou contra o pecado da homossexualidade, por exemplo. E aí o pastor está preso, aí ele vai lá e pergunta ao irmão que foi levar lá a mensagem da igreja, fala: Mateus, mais conhecido como Carlão, como que está a igreja? E ele dá bom testemunho de todo mundo. Olha que maravilha. Que bênção, né? Imagina. Ia dar sentido à prisão desse pastor. Eu estou preso, mas o povo vai para o céu. Glória a Deus por isso. A ausência do pastor, tudo bem que a igreja teve problemas, mas o povo não desviou. Paulo ficou muito feliz com isso, por causa da mensagem que Tito carregava. Então, irmão, que você, meu querido, minha querida, possa dar bom testemunho, e é bom que se caiu assim. Foi muito pontual mesmo. Que você possa dar bom testemunho mesmo na ausência do pastor. Que você possa dar bom testemunho quando os irmãos forem passar o relatório do que aconteceu na ausência do pastor, que seja um bom testemunho na vida de todos. Porque o pastor vai se ausentar por uma semana. Então, por favor, meu querido, dê bom testemunho. Amém? Amém. Alguma coisa a acrescentar? Vamos orar para daqui a pouco a gente começar a nossa culto. Alguém faz uma oração voluntária aí, por favor?